Olá, vamos falar mais um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Quais as vantagens que as empresas possuem ou terão se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, elas vão ganhar governança. Silvia, como assim ganhar governança? Sim, existe um artigo na Lei Geral de Proteção de Dados, lá na seção de boas práticas e governanças, que diz que a governança dos dados deve estar congruente, deve estar casada com a governança da empresa. Como é que eu vou fazer um casamento se eu tiver só o noivo e não tiver a noiva? Se eu tiver só a governança dos dados, mas não tiver a governança corporativa? Então eu sempre brinco que quando você faz a adequação à LGPD, você ganha de presente ou de bônus a governança corporativa. E eu não sei se vocês sabem, eu conversei uma época com uma amiga minha, a Mariane Ortiz. Ela é head de uma grande seguradora que faz seguros de cyber risks, né, os seguros cibernéticos. E aí ela disse que 90% das empresas que procuram a seguradora para fazer o seguro cibernético não conseguem cobertura porque não tem governança corporativa. Gente, imagina que quem procura um seguro desse, que é um seguro que não é barato, não é qualquer empresa, são empresas de médio para grande porte e não possuem governança corporativa. Agora, imagina as pequenas e as médias. Silvia, eu nunca ouvi falar dessa expressão governança corporativa. Então eu vou aqui resumir rapidinho para você em 3 palavrinhas o que seria governança corporativa. Governança corporativa é a organização de processos internos para que o gestor tenha controle de tudo que está acontecendo dentro da empresa e consiga metrificar, ter métrica de cada departamento se está cumprindo com as suas metas e com o objetivo final da empresa, que é sempre o lucro. Por que tem tantas empresas que não conseguem ter lucro? Porque eles não têm processos bem definidos, eles não têm controles desses processos e eles não conseguem ter uma métrica de onde está indo embora, por exemplo, um orçamento, ou de onde um departamento não está dando o lucro ou tendo a produtividade que deveria ter. Então, olha como é importante você ter a governança corporativa dentro da empresa. Você cria processos ágeis para que a empresa rode redondinha, para que você possa ter controle desses processos. A partir do momento que você tem o controle do que cada pessoa dentro desse processo está fazendo, você não tem 2 pessoas fazendo a mesma coisa, você não tem retrabalho e você consegue medir aonde é que está tendo uma falha ou como nós chamamos um gap que precisa ser ajustado. Então, quando você faz a governança dos dados, a adequação à LGPD, você tem que fazer o casamento com a governança dos dados e você acaba entregando para o empresário a governança corporativa que na maioria das vezes ele não tinha. E o que acontece quando ele começa a ter governança corporativa? Ele aumenta o lucro dele. E aí, em curto prazo, o que ele despendeu, o que ele teve de custo com a adequação à LGPD, passa a ser um investimento, porque ele se paga a curto prazo. Olha que legal, isso é um bom argumento de vendas quando você estiver apresentando um processo de adequação para uma empresa. Segundo ponto, cumprimento de obrigação legal. Gente, eu fico muito triste quando eu ouço, e não são poucos, advogados que falam assim: não, a LGPD não vai pegar, não precisa cumprir. Como que um advogado, que é um agente que faz a lei funcionar, diz que uma lei federal não precisa ser cumprida? E aí, sabe o que eu faço? E hashtag fica a dica aí pra você. Eu falo assim: ah, doutor, não precisa cumprir uma lei federal? Então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte: o senhor vai fazer uma declaração agora e vai fazer assim: eu, fulano de tal, inscrito na OAB número tal, com escritório profissional na rua tal, declaro
que instruir esta empresa e põe os dados da empresa que ela não precisa cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados e caso haja um monitoramento e um incidente de segurança e uma sanção, eu responderei particularmente pelos danos. Óbvio que ele não vai assinar. E quando ele falar que ele não vai assinar, você vira para o empresário e fala, tá vendo? Sabe por que ele não vai assinar? Porque não é verdade isso que ele falou. Não é verdade que não tem que se adequar à LGPD. Ele apenas não sabe fazer e para não admitir que não sabe, que não estudou sobre isso e tá tudo bem. Às vezes ele é um excelente advogado empresarial, mas não sabe fazer adequação à LGPD. Porque ele não sabe fazer, ele diz que não precisa cumprir. Então, hashtag fica a dica aí, fala isso pro advogado, para ele assinar e reconhecer firma que se a empresa for multada, se a empresa for processada, ele vai responder pessoalmente, que com certeza ele não vai assinar. E é um argumento para você acabar com essa falácia de alguns advogados que não sabem fazer adequação e ficam falando mentiras para os empresários. Terceiro ponto, que é muito bom quando você faz a adequação à LGPD, fortalecimento da sua marca. Quando você mostra para o seu cliente que você se preocupa com os dados pessoais dele, que você se preocupa com ele, se você se preocupa com a privacidade, com a proteção dos dados dele, ele vai se sentir muito mais tranquilo para continuar fazendo negócios com você. Por exemplo, eu fui fazer a troca de uma peça em uma determinada loja, logo depois do Natal, e eles exigiram CPF para trocar a peça, sendo que não há nenhuma hipótese de tratamento para que eles possam exigir, a partir do momento que a pessoa que comprou é que teve um contrato, não eu que estava trocando a peça. E aí nós tivemos uma discussão ali, resumo da ópera, nunca mais eu comprarei naquela loja, ou seja, aquela loja demonstrou para mim que não faz adequação à LGPD, que não está preocupado com a adequação à LGPD e afirmou para mim com todas as letras que para eles não é necessário se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você se depara com uma empresa deste nível, você fala, eu nunca mais irei comprar nenhum produto ou nenhum serviço dessa empresa. Então, olha como é importante você demonstrar para o titular, e hashtag somos todos titulares, a importância da proteção dos dados pessoais e mostrar para o cliente que ali dentro daquele ambiente ele tem os dados dele protegidos. Fez sentido esses argumentos de venda de produtos de adequação à LGPD para você? Se fez sentido, deixa o seu like antes de sair e compartilha este vídeo com mais alguém que você acha que precisa ter essa informação e até o próximo vídeo.